Nós estamos no fim dos tempos mesmo, né? Eu estava vendo uma coisa, um pastor indo orar lá para a abertura do carnaval. Tava falando que aquilo era de Deus, né? Aí depois veio uma imagem de uma imagem de um demônio que eles fizeram ali, e aquela imagem caiu no chão e se quebrou tudo, né? Aí depois tendo outro desfile, eles colocando um monte de evangélico na lata, satirizando, imitando, cantando as pessoas quando falam em língua, eles imitando, né? A pessoa aqui nas igrejas tomada pelo Espírito Santo de Deus, ali com o microfone na mão, o artista imitando eles se manifestando a promessa. E aí vocês me dizem que isso é de Deus. Vocês me dizem que isso é de Deus. Você acha que Deus habita nesses lugares? As pessoas acham que um cristão daqui a uns dias na igreja, você vai encontrar daqui uns 10, 15 anos, você vai encontrar irmãos saindo lá para fora para dar um peguinha num cigarro, maconha. As pessoas brincam com Deus. Eu me lembro de uma imagem, um vídeo, o Gilmar e o Barroso satirizando a Bíblia, falando que a Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico, em grego, depois foi traduzido para o latim, porque é que, para que cada um tenha a sua compreensão, brincando, satirizando com Deus. Tanto é que o Barroso já caiu fora. E no esse mesmo Barroso soltou aquele cidadão que invadiu a igreja católica lá, aquele Renato, acho que Renato Machado, Renato Gomes, sei lá o nome daquele camarada, na época ele era vereador lá. E ele invadiu a igreja e parou a missa. O Barroso soltou ele lá, liberou ele. E aí, porque ele tinha perdido o mandato dele, foi devolvido através de uma canetada, porque ele satirizou o que é de Deus. E aí é o fim do Barroso. O Barroso saiu. Não brinque com as coisas de Deus. Você vê um pastor indo orar, depois não quer que a gente fale. Não adianta vocês se enganarem. Deus não fala em nenhum momento assim, ó, eu odeio os pecadores, porque Jesus ele morreu pelos pecadores. Mas Jesus foi bem claro, eu sempre falo, você tem que negar a si mesmo, você não tem que continuar praticando os mesmos pecados. Na cruz tinha dois ladrões ali, um do lado cada um do lado de Jesus. Um se arrependeu. E daí Jesus conhece a sinceridade do coração daquele que se arrepende. Daquele que quer se transformar, quer mudar. Não pensa que Jesus falou assim, ainda hoje estarás no paraíso com aquele outro com a mentalidade de continuar no mundo. Acho que tem provérbio que fala assim, o cachorro quando está com a barriga cheia, ele vomita. Depois quando ele sente fome, ele volta ao vômito. Deus não quer que você volte para o pecado. Deus quer que você olhe, você quer seguir Jesus Cristo, você quer estar no caminho de Jesus Cristo, você tem que olhar para frente. Você não tem que ficar olhando para trás no que você fazia outrora. Não, não. Quando eu vi aquele pastor orando pela abertura do carnaval, eu falei, santo Deus. Aquelas mulheres tudo nuas, sabe? Você acha que Jesus está nisso? Tem um pastor aí porque ele descobriu que o filho dele era homossexual, agora o homossexualismo é pecado. Jesus, Deus, ele não ele ama uma pessoa que tem algum desvio assim, ele ama, mas só que ele não aceita. Você viu, Davi errou, Deus não deixou de amar ele porque ele se arrependeu do pecado dele. Senão ele não era segundo o coração de Deus. Se Davi continuasse com as mesmas práticas e não se arrependesse, não tivesse consciência do erro que ele cometeu, você acha que Deus estaria amando Davi? Não, Deus amou Davi porque Davi se arrependeu grandemente da falha que ele cometeu. Aquele ladrão na cruz foi perdoado por Jesus, porque Jesus fez a leitura do coração dele e sabia que ele, no fundo do coração, no fundo da alma dele, houve um arrependimento. Porque o do outro não houve. Por que Jesus falou, você também estará no paraíso, mesmo que você errou? Não, porque ele se arrependeu dos pecados dele, o outro ladrão. Se eu não me engano era Dimas o nome dele, do lado direito. O outro, o esquerdo, até esqueci o nome. Aí Jesus ele fez isso.
Jesus ele vai te perdoar se você se arrepender. Agora, se você quer servir a Deus e quer continuar tendo as mesmas práticas que você tinha quando você estava outrora no mundo, não, não. Como que pode um pastor ir orar para uma igreja, para um carnaval, abertura de um carnaval? Ah, vocês estão sendo radicais? Não estou sendo radical, não. Eu estou sendo simplesmente uma pessoa que não está aceitando essas coisas. Eu estou vendo para onde está indo o povo de Deus. Se destruindo e as pessoas não estão falando, as pessoas não estão dizendo, olha, isso está errado. Eu sou assim mesmo, é assim. Quando eu resolvi servir a Deus, eu larguei um monte de coisa que eu gostava de fazer. Você tem que largar, você tem que negar a si mesmo e caminhar em prol do Evangelho. Tem coisas erradas que ainda estou fazendo, que eu faço, ainda tem, porque Deus quer corrigir em mim. Mas enquanto Ele não corrigir, eu estou aqui na terra, eu tenho que fazer as coisas. Cada dia que passa eu tenho que me transformar em uma nova pessoa. Tem falhas? Tem. Se eu não tivesse falha, Deus já tinha me recolhido, porque Deus não deixa aqui embaixo. Deus não deixa. Então não adianta a pessoa achar que vai estar servindo a dois deuses. Ou você vai agradar um, se você agradar um, você vai desagradar outro. Essas pessoas que estão indo lá orar para a abertura de carnaval, será que elas estão agradando a Deus ou estão agradando a Mamon, a Baal, né? Tem lá a imagem de um diabão lá no desfile, vocês vão ver aí que caiu lá. Você acha que um pastor vai se prestar o papel de orar? Daqui uns dias as pessoas vão querer aceitar servir a Deus, fazer a vontade de Deus e vão querer continuar com as mesmas práticas que praticavam antes. Eu tenho um texto na Bíblia que eu esqueci, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Porque quando ele diz assim que ele ama o pecador, mas abomina o pecado, é que o pecador tem que largar aquelas práticas erradas que ele fazia antes. Que não adianta você querer servir a Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. Então quando eu vejo isso, isso me deixa muito triste, sabe? E eu vejo que as pessoas não estão procurando agradar a Deus, elas estão procurando agradar a carne, que nem o carnaval. O carnaval é a festa da carne, né? Então quem está sobressaindo não é Deus na vida daquela pessoa, mas Satanás. Satanás não saiu dela. É que nem eu falei, o cachorro sentiu, ele tá com a barriga cheia, vomitou, depois ele sentiu fome e voltou ao vômito. Já não tinha, ele viu que não tinha. Não, vou voltar aquela comida lá, que aquela comida também mata a fome do demônio, não de um cristão. Então não adianta. Jesus ama o pecador, senão não daria seu filho para livrar nós dos pecados. Então ele não livraria. Se ele não amasse o pecador, Jesus não ia onde tinha a maioria dos pecadores. Mas ele não falou para você continuar com as mesmas práticas que você praticava outrora. Quando Jesus foi alistar entre putas e ladrões e beberrões, ele foi para converter aquelas pessoas, tirar aquelas pessoas daquela vida pregressa dele ali, ó, tirar. Aí não falar assim, ó, eu tomei um vinzinho com vocês aqui, mas continua aí, manda aí, ô bro, né? Ô bro, manda aí. Continua mandando aí umas aí. Continua fazendo as coisas erradas. Não. Ele falou, nega-se a si mesmo e venha me servir. Servir a mim e ao Pai. Então é isso, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e bater no peito. É isso aí, Deus abençoe. A gente tem que olhar para frente e para cima. É isso aí.